Olá, meus amigos! Mais uma edição da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de Gramado, iniciando pelos pré-candidatos a deputados estaduais. Já entrevistamos o Xande do PSDB e hoje é o dia do professor Daniel do PSD. Obrigado, professor Daniel. Obrigado, Kaique, pela oportunidade de estar aqui falando contigo e com a nossa querida comunidade. Prazer te receber e contar um pouquinho, né, da história aí da decisão de ser pré-candidato, das propostas, como é que você pretende fazer a campanha. Isso eu acho que é importante, né? Primeiramente é importante tu estar preparado, é um desafio, né? Uma campanha diferente. Eu estou indo para a minha quarta campanha, as minhas 3 primeiras foram como vereador. Entendo eu que alcancei sucesso, né? Elas me gabaritaram, elas me possibilitaram, elas me chancelaram também para fazer uma disputa maior, né? Que é uma candidatura a deputado estadual. Obviamente que é uma campanha com uma estrutura diferente, né? Tu abrange outros municípios, tu trabalha com temas locais também, né? Porque o objetivo de um deputado também é trazer benefícios para a sua cidade, mas trabalhar para a sua região e também para o seu estado, porque as pautas que estão lá na Assembleia são pautas que são de interesse de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando tu vai lá tratar de uma legislação que muda a questão do lado do servidor público, ela vai impactar do Chuí a Torres, né? Tu vai impactar todas as cidades. Então, acho que uma questão importante é tu estar preparado, né? É uma outra estrutura também. Tu precisa de estrutura. A campanha também é uma campanha diferente, né? Obviamente que tem candidatos que têm mais nichos, né? Que são relacionados ao mundo do futebol, que são mais conhecidos, vão fazer um tipo de campanha, né? Tem candidatos que têm pautas específicas, são conhecidos só por uma área da saúde ou do esporte, né? No caso de um ex-atleta, né? E tem muitos candidatos que são a maioria, e é o meu caso, né? Que é um candidato que domina muitas pautas, vem de um setor da sociedade que é a educação, mas que tem uma identificação muito grande com Gramado e com a região das Hortênsias, é onde nós vamos A sua campanha trabalhar, a nossa estrutura de campanha vai trabalhar muito na região das Hortênsias. Você vai né? ficar focado aqui na região Exatamente. ou você vai rodar o estado? Não, nós vamos focar na região das Hortênsias, né? Nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Obviamente que nós temos, né? Vamos ter muita força em Nova Petrópolis, Canela, Gramado, São Chico, Picada Café, Linha Nova. Nós temos também uma estrutura já organizada no Vale dos Sinos, né? De amigos, de conhecidos, né? Da nossa caminhada política, da nossa caminhada como cidadão. Eu também fiz faculdade em Novo Hamburgo, eu joguei vôlei durante alguns anos lá, então eu conheço muita gente lá. Em Dois Irmãos nós temos estrutura. Nós temos também alguma estrutura lá no litoral norte, que eu tenho familiares morando, né, em Torres, na região. Eu tenho uma relação com as pessoas, principalmente de Torres. Então, obviamente, nós vamos também buscar, né, em outras regiões, né, porque o voto ele vai estar em todo o Rio Grande do Sul, né? Mas nós vamos fazer uma campanha, uma estrutura, principalmente para Gramado, Canela e região das Hortênsias. Quantos votos para se eleger precisa? Olha, Kaique, tu sabe que é que nem para vereador, né? Tu com 1.100, eu com 1.100 votos não me elegi, né? Então teve vereadores que se elegeram com 500. Isso pode acontecer também na Câmara Estadual. Então, assim, tu pode te eleger com 18 mil, com 17 mil e pode também não se eleger com 40, mas o partido a qual eu faço parte, né, ele tem uma nominata muito grande, muito boa, né, então ele vai ter legenda, ele provavelmente vai fazer uma nominata grande, o que vai abrir também espaço, né, para que tu com 18, 20 mil possa te eleger também. Então, ela é uma candidatura... ainda pré-candidatura agora, mas ela é uma candidatura muito viável, né? Obviamente que depende de um desempenho, né? Tu precisa desempenhar, tu precisa ir bem. O que acontece também é que nem em Gramado, né? Hoje nós temos vereadores ali com 200 votos que são vereadores, que foram suplentes. Por quê? Porque se ganhou o governo, né? E isso é bem normal, né? Muitos dos deputados que vão formar a base do governo acabam assumindo espaços em secretarias e acabam entrando depois deputados que talvez não conseguiram fazer lá
uma votação de 25, 30 mil, mas que acabam entrando com esses 15, 16, 17 mil, acabam entrando também. Por que você decidiu ser pré-candidato a deputado estadual, concorrer para a Assembleia? Não, é uma decisão tomada de forma consciente, né? Não foi uma forma, né? Porque os outros quiseram, ou às vezes as pessoas dizem, tá pensando em 21. Não, eu estou pensando em agora, né? Eu tomei essa decisão porque eu acredito que eu tenho condições de assumir essa representatividade da Serra. Eu entendo que a cidade precisa de um representante na Assembleia, né, a região das Hortênsias, embora nós tenhamos bons deputados que já nos ajudam muito, né, aqui na nossa região. Nós temos deputados de cidades vizinhas que têm presença constante aqui e que tem uma tendência muito grande de se reeleger e já nos ajuda. Eu fico pensando, imagina tu ter um deputado de Gramado lá na Assembleia, pautando o turismo, né, pautando infraestrutura para o turismo, pautando saúde, as especialidades para cá, como isso não é importante para a cidade. E porque eu acredito que eu tenho condições de assumir esse papel, né? Eu estou preparado para isso, né, Kaique? Porque tu, para ser um deputado, tu tem que ter conhecimento, tem que estar preparado, né? É como eu fui vereador. Quando exerci o cargo durante 8 anos, sempre fui o vereador com maior destaque, né? Todas as pesquisas que eu tive acesso, eu sempre fui escolhido como o vereador de destaque. Eu sempre tive posição, sempre busquei a informação, sempre busquei o diálogo, sempre cobrei quando tive que cobrar, né? E que faz parte do meu jeito de fazer política, né? Com força, com posição, né? E, obviamente, apoiando o que tem que ser apoiado. Te dá o exemplo do hospital, né? Cobrei muito na época lá que o município comprasse o hospital e já alertava na época que o nosso maior desafio não era comprar o hospital, o nosso maior desafio seria achar uma empresa, uma instituição, uma associação com capacidade, com idoneidade para assumir a gestão do hospital, e nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas na hora que o prefeito tomou a decisão, né, de fazer a compra do hospital, eu fui o primeiro a enfileirar junto com ele, né, nessa luta dele, junto com os colegas da Câmara, para nós destinar recursos através das emendas, né, para mobilizar a comunidade, as pessoas, para fazer a compra do hospital. Então eu entendo que eu posso fazer isso a nível estadual. Eu posso ajudar a região das Hortênsias, minha cidade, mas posso também ajudar o Estado, né? Sou professor, sou servidor público, sei da realidade também do servidor público, principalmente do magistério, conheço a realidade das escolas estaduais, também é um ponto importante que nós precisamos olhar com atenção, porque no discurso todo mundo fala em saúde, educação, segurança, né? Mas as pessoas... Você já tem um plano as pessoas de estão... ação? Não, o plano de ação, na verdade, o que é o plano de ação? É que nem vereador. Obviamente que eu tenho ideias, né? Eu tenho bandeiras que eu vou levantar durante o período da campanha. Não, as bandeiras são muito claras, né? Infraestrutura para a região das Hortênsias, né? Então, assim, duplicação da 115. Nós também não podemos mentir para as pessoas. Não vou vir aqui dizer, nós vamos acabar com o pedágio. Tudo bem, nós vamos acabar com o pedágio, mas as estradas vão continuar como estão. Nós, para melhorar a nossa infraestrutura de turismo aqui, nós precisamos duplicar a 115, nós precisamos melhorar também esse acesso via Nova Petrópolis, nós precisamos pensar na mobilidade urbana, não só em Gramado. Olha o caos que a gente vive essas 2, 3 semanas. É bom ter gente em movimento, mas nós não podemos, com esse fluxo aumentando, com a cidade aumentando, manter, né, esse problema. E tu precisa de um plano de mobilidade regional, de obras de infraestrutura regionais, de novas RS, inclusive com novos modais rodoviários, para poder melhorar, né, a questão da mobilidade. Por exemplo... Você falou uma coisa, as estradas vão continuar como estão, só que a estrada já é pedagiada e tá como tá, né? Exatamente, por isso que existe né? Existe uma discussão que vem desde 2021, quando eu era presidente da Câmara. Eu liderei lá um processo também de debate com todos os prefeitos da região. Nós tivemos junto com o governo do estado, né? Só aquele modelo acabou não seguindo, né? Houve algumas questões que aquele modelo acabou não avançando. Depois veio uma proposta esdrúxula do governo do estado agora, que queria aumentar o número de pedágios. Por isso que tu tem que ter lá um deputado da cidade que vai proteger Gramado. Porque qual foi a lógica do estado? Olha, Gramado recebe lá 6, 8 milhões de turistas ano, nós vamos cercar Gramado
de pedágio, porque vai entrar muito turista ali, só que se esquece que daí o morador da região das Hortênsias, o custo de vida do morador das Hortênsias vai ser muito alto. Tu tem que ter alguém lá fazendo essa defesa. Então né? você é contra isso? Eu sou contra. O que foi proposto, e obviamente por bom senso foi retirado, eu sou contra. E vou ser contra, né? Não interessa se seja da base do governo ou não, né? Assim como fui vereador do governo e fui da oposição. Eu me posicionei favoravelmente quando entendia ser importante, né? Defendi o governo como líder do governo, mas também, em momentos que era líder do governo, também me posicionei contra algumas questões. Mas nós temos outras questões, né? Nós temos o aeroporto de Caxias do Sul, que para nós, se nós tivermos que usar a mesma rodovia para acessar ele, não vai adiantar muita coisa. Então nós precisamos já trabalhar, porque existe um orçamento lá no governo do estado, e é um orçamento finito, que nem na cidade. Nós precisamos pautar esse orçamento, nós precisamos fazer uma rodovia, né, alternativa que nós temos hoje, né, que é a Via 116, para chegar até o aeroporto. E nós já temos um projeto consolidado. Né? Eu tive com o prefeito de São Chico na semana passada falando sobre isso. Existe já essa alternativa que passa pelo Saiqui, vai acabar passando ali também por São Chico, é uma estrada que já existe, só que obviamente ela precisa ser estruturada, pavimentada, porque eu também tenho essa questão, não precisa ser necessariamente por Gramado. Se for mais viável, for melhor para a região, essa rodovia pode passar por Canela e São Chico, não precisa ser aqui pela Furna, por Gramado. Né? Se for mais caro, se for inviável lá pela Furna, por Gramado, aí tu não pode ser bairrista, nós temos que perder um pouco disso, essa disputa Gramado-Canela. Nós somos uma cidade conurbada, nós precisamos pensar juntos, né, numa dinâmica que favoreça a nossa região. Né? Então, isso é extremamente importante. Né? Fazer essa luta, essa disputa, principalmente no que se diz respeito à infraestrutura, à saúde, né, Kaique? Nós sabemos, e a gente cobra muito no município. Né? O nosso atendimento do Sistema Único de Saúde ele acontece no posto de saúde, mas também a boa parte dos atendimentos mais complexos, eles acontecem via um sistema SUS, né, que é o Estado que atende. Então, por isso que muitas cirurgias, muitas complexidades, nós somos atendidos em Porto Alegre, principalmente em Caxias do Sul. E nós, Gramado, também somos referência do Estado para a região em algumas especialidades, como traumatologia aqui no nosso Hospital São Miguel. Então, por exemplo, foi conquistado junto a um excelente trabalho feito pelo prefeito Nestor, pelo secretário Jefferson Mosquen, né? Porque é isso que a gente tem que dizer. Quando a gente acha que precisa cobrar, eu tenho uma filosofia, né? Nós não temos que brigar com as pessoas, nós temos que brigar com o problema. Né? Então, qual que é o problema que nós temos na saúde? Um dos problemas é, por exemplo, que as pessoas que dependem dessas especialidades, né, elas precisam ser atendidas. Então, nós temos aqui no hospital já um dinheiro, né, no Fundo Municipal de Saúde depositado, em torno de 4 milhões de reais, e também tem um dinheiro que veio da Câmara de Vereadores para isso, né, das emendas dos vereadores, para aumentar o bloco cirúrgico, né, e para fazer uma sala de hemodiálise, porque esse atendimento via Estado, os nossos pacientes de Gramado e Canela vão até Taquara. Então, hoje já tem um recurso no Fundo Municipal de Saúde de Gramado para fazer uma sala no São Miguel, para que os pacientes de hemodiálise que já vivem um drama diário, já precisam desse atendimento, não precisem ir até Taquara, até Caxias, ou até Porto Alegre, eles possam ser atendidos em Gramado. Então, a saúde, as especialidades, a UTI neonatal, né, os atendimentos também para os pacientes oncológicos. Agora, quem regula isso é o Estado. Então, nós precisamos lutar para que a nossa região das Hortênsias passe também a ser referências em outras esferas. Obviamente que o trabalho do prefeito é importante, o trabalho dos secretários municipais é importante, mas tu ter um deputado estadual defendendo essa pauta lá na Assembleia é mais um soldado somando para que a gente consiga concretizar esse tipo de pauta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta, assim, o calcanhar de Aquiles, não só da cidade, da região, mas como do estado inteiro, e ninguém resolve, e não é possível que isso continue, é a questão da Corsã. Exatamente, né? A Corsã, e por isso que a gente precisa às vezes avaliar assim, alguns conceitos e as coisas quando acontecem. Eu só vou fazer uma lembrança para ti, quando eu era vereador, que tu foi um dos jornalistas que mais, se não mais acompanhou, mas que sempre esteve muito presente nos trabalhos da Câmara, pelo menos esses 8 anos que eu tive mandato.
houve um período que o município estava negociando um novo contrato com a Corsã, né, de 30 a 40 anos. Esse contrato está vigente, né, nós não temos como quebrar ele. Então, eu vejo as pessoas, eu não vou vir aqui fazer demagogia e dizer, não, nós temos que romper com a Corsã. Né? Sim, nós vamos romper com a Corsã e nós vamos tirar água da onde? Se a estação de captação da água é da Corsã, lá em São Chico, a estação de tratamento da Corsã é em Canela. Né? Nós poderíamos fazer a distribuição, mas igual nós dependeríamos da Corsã para comprar água, porque todo o sistema de captação e de tratamento da água é feito pela Corsã. Né? Os mananciais d'água não estão aqui na nossa cidade. Né? Nós teríamos que, por exemplo, despoluir, né, aqui o Parque dos Pinheiros, enfim, nós teríamos que achar uma outra alternativa. Né? Então, quando se assinou um contrato, eu fui um dos vereadores que brigou muito para que aquele contrato fosse discutido dentro da Câmara dos Vereadores e pela cidade. E nos foi negado, né? Nos foi negado nós termos acesso ao contrato. Ele foi construído. Obviamente que o governo do estado usou de um instrumento muito convincente para os prefeitos na época, que foi a contrapartida. Os municípios ganharam um recurso para pavimentação, né? Gramado não foi direito. Eu até acho que o contrato, depois quando eu tive acesso ao contrato, depois de muito brigar, né, nós tivemos acesso ao contrato entre o município e a Corsã, eu achei inclusive um contrato bom. O contrato que o município tem com a Corsã hoje, ele é um contrato bom, porque ele obriga a Corsã a fazer uma série de obras, né, de infraestrutura, que é uma defasagem que nós temos de década, porque também para mim é muito mais fácil vir aqui atacar a Corsã, detonar a Corsã, dizer eu quero acabar com a Corsã. Mas nós temos que ver que nós temos um histórico de déficit, né, Kaique? Tanto na questão do esgotamento sanitário quanto da distribuição de água. Mas eles anunciam obras, fazem obras e o problema, o povo está sem água. Não, obviamente. Nos bairros. Então, assim, existem problemas. Então, assim, o saneamento nós vamos demorar muito para a questão do esgotamento sanitário. Nós estamos ainda atrasados, mas existem várias obras acontecendo. Bairro Planalto, Piratini, Floresta. Né? Então, assim, nós tínhamos só 18% da cidade com rede de tratamento. A várzea vai acontecer. Então, assim, vão acontecer, está acontecendo um trabalho. Assim como o trabalho de distribuição de água. Tu imagina se não tivesse feito essa obra aqui em cima na Expo Gramado, né? Foi feita lá na aldeia do Papai Noel, na Dutra, foi feita também uma série de obras, só que elas são insuficientes, né? Então, o único instrumento que a gente tem aqui é de cobrança, né? É de uma permanente cobrança, mas também não existe uma solução mágica, né? Então, na verdade, é o que o Ministério Público tem feito, é o que a promotoria tem feito. O deputado não pode fazer muita coisa. Eu não vou te mentir e dizer, eu vou resolver o problema. O que o deputado pode fazer é estar perto lá da GE Corsã, fazer uma cobrança, né, fazer uma interferência, né, de equipe que está organizando aqui, mas também vão ter deputados lá de outras regiões, né? Porque já existe um sistema consolidado. O que poderia ser feito, né? O que poderia ser feito se o prefeito quisesse fazer uma ruptura, e criar uma autarquia municipal, mas daí tu vai morrer no problema que eu coloquei aqui, né? Hoje a captação e o tratamento são feitos nos municípios vizinhos e tanto a captação como o tratamento são feitos em Canela e São Chico pela Corsã. Então tu teria que tomar a distribuição da água aqui, mas tu teria que comprar da Corsã, que obviamente não seria um preço brando, isso poderia também aumentar o valor, né? Então o que a gente pode fazer é cobrar, o que o deputado vai poder fazer é cobrar, mas eu acho que a força em relação à Corsã está muito mais na mão do prefeito, né? Porque é uma concessão, o município ele dá uma concessão a antiga autarquia estadual que era a Corsã e hoje é uma empresa privada. Então, aí eu te pergunto, é uma relação de contrato que existem multas, que existem prazos. Então, obviamente que existe um papel político do deputado, mas é um papel muito mais do Ministério Público, da Defensoria, né, da Procuradoria do município. Tá. E a gente sabe que o município também, a Prefeitura, tem se esforçado, tem cobrado, né, tem buscado as soluções. Aí né? eu te pergunto, o que muda para a região das Hortênsias efetivamente tendo um deputado de Gramado ou um deputado de Canela? O que pode melhorar na prática, em que área? O que a população pode ver realmente de melhorias? Já que tem coisas que o deputado não pode fazer, assim como o vereador também Isso, como não pode, né? Olha, Kaique, assim,
questões práticas, tá? Por exemplo, nós temos toda a nossa economia ela depende do turismo, tá? Então, assim, eu vou te dizer duas coisas. Nós não precisamos só de um deputado lá na Assembleia. Nós precisamos de um secretário de turismo na Assembleia, no governo do estado, de Gramado. Nós somos a cidade indutora do turismo. Nós somos um principal destino turístico aqui do Rio Grande do Sul. Nós nunca tivemos um secretário do turismo. Obviamente, existem as composições políticas lá com os partidos, mas nós precisamos, tendo, por exemplo, um deputado, né, esse deputado pode virar o secretário de turismo, ele pode ter força política para fazer uma indicação. Então, existem também recursos que são disputados no orçamento do estado em relação aos eventos. Então, assim, os nossos eventos aqui são feitos com recursos municipais, mas a grande maioria dos recursos são federais, Rouanet, Ministério da Cultura, é a Secretaria da Cultura. Então, um deputado consegue trazer recursos, né? As emendas dos deputados são poucas, tá? Do estadual. Quem tem recurso de emenda impositiva são os deputados federais. Os deputados estaduais têm um valor, assim, um pouco maior que de um vereador, na verdade, né, de emenda. Claro, estou fazendo uma figura de linguagem, mas não é algo significativo. Mas, por exemplo, na saúde, né? Porque quando tu vai decidir, o Estado vai fazer a decisão, a Secretaria da Saúde, obviamente que isso também passa por questões técnicas, mas existe um componente político, aonde nós vamos atender determinada especialidade, nós, o deputado, quem estiver lá na Assembleia, né, ele vai conseguir fazer essa disputa para trazer essa especialidade para a sua região. Essa disputa acontece, então, a ausência de um deputado da cidade, da região, não nos deixa nem fazer essa disputa, né? Por exemplo, a educação. O Estado tem feito um programa, né, de melhorias, né, em relação às escolas, no que se diz respeito à infraestrutura, né? Então, assim, tu vai lá escolher 100 escolas que vai ser feita uma reforma ou vai se colocar um ensino integral no Rio Grande do Sul. Obviamente que o governo vai também chamar suas bases do governo, porque esse é o mundo real. Estou te falando do mundo real, tá? Existe o mundo fictício, o mundo ideal, mas o mundo real é esse, né? O governo vai estar lá, vai estar os deputados, ele precisa ter uma relação com essa base, ele vai mandar lá, ou vai fazer uma reforma, ou vai ampliar, ou vai trazer um benefício. Obviamente vai ter uma questão técnica por trás, as grandes cidades vão receber, mas também ele vai querer fazer uma estruturação do campo político. Então a presença de um deputado de Gramado, né, da região das Osteiras, esse deputado vai poder também dizer, olha, nós precisamos fazer lá uma reforma de infraestrutura aqui no Sansumon, no Caramuru, ou no Neuza Maria Pacheco em Canela, né, ou em Nova Petrópolis, né? Então, assim, são essas questões importantes. É importante ter um representante para poder brigar pela sua cidade, pela sua região. Exatamente, né? Nós temos muitos eventos, né? Nós vivemos do turismo, né? Então nós precisamos de recurso para esses eventos, né? Nós precisamos, eu vou insistir nisso, tá? Nós precisamos duplicar 115 Gramado-Taquara, né? Nós precisamos construir uma estrada até o Parque da Vila Oliva. E é aquela coisa, tu vai ter lá 55 deputados lá disputando orçamento, né, criando uma relação com o governo, né? Nós não estamos lá, obviamente. Tem o trabalho dos prefeitos, né? Nós temos aqui prefeitos com essa capacidade, fazem, mas o governador ele precisa do voto na Assembleia, muitas vezes, do deputado, né? E ele precisa manter a sua base, constituir sua base. Por que é tão difícil haver uma união política em torno de um nome só? Hoje a gente tem aí 7 pré-candidatos. Isso não é ruim? Acaba não elegendo ninguém? Não sei, né, Kaique? Eu penso o seguinte, ó, é muito difícil tu achar um nome de consenso. Tá? Eu vou te dizer uma coisa, para mim o único nome hoje de consenso, tem 2 nomes de consenso que conseguiriam, acho, aglutinar a região e uma candidatura única é uma ilusão, né? Mas seria o nome, por exemplo, do atual prefeito, Nestor Tissot, o ex-prefeito Pedro Bala. O Pedro Bala fez 40 mil votos há muitos anos atrás. O Jorge Drum fez 25 mil votos em 2010. Né? O Jorge Drum foi o primeiro suplente. Quando o Jorge Drum foi o primeiro suplente, só que ele teve um azar. Foi quando o Olívio ganhou a eleição. Então ele estava na oposição, havia aquela polaridade do PSDB e do PT.
Olívio ganha, Jorge Drum fica na suplência. E naquele ano, deputados se elegeram com 16, 17, 18 mil. Ele estava num partido que a linha de corte estava muito alta. Então, assim, existe essa condição. O Jorge Drum provou que sim, né? O Pedro, quando fez 40 mil votos, lá há 30 anos atrás, provou que sim, mas também eles sofreram o que eu sofri em 2024, agora com a legenda, né? No caso, a minha legenda não atingiu o número, eu fui um dos mais votados, mas faltou nós conseguir lá o coeficiente eleitoral, né? Que é um problema. Eu acho. Acaba com isso, né? Mas assim, ó, Kaique, eu acho, tá, Kaique? Eu agora vou dar uma opinião, assim, não menosprezando ninguém, mas eu acho que pode ter um monte de candidato, mas as pessoas vão escolher a comunidade vai escolher o que eles entender que tiver mais condições e mais preparado. Então, esse é o desafio dos candidatos. Porque vai ter muito voto útil. E eu estou escutando muito na rua, né? Eu tenho escutado isso, nós precisamos eleger um deputado de Gramado. Né? Nós precisamos eleger um deputado daqui. Chegou a hora daqui. Né? As pessoas dizem, tu é dos nossos. Né? Mas obviamente que o ideal, né? O mundo ideal, Kaique, seria as cidades, os partidos se unirem para escolher um candidato, mas não vai acontecer. O progressista vai ajudar, né, o Joel de Igrejinha, o PMDB de Gramado vai ajudar o Burgo. E eu tenho uma boa relação tanto com o progressista como o MDB. O PT vai ajudar os candidatos do PT, a Mônica de Taquara, né? Que os partidos têm a sua fidelidade, né? Então, assim, é muito difícil tu convencer, porque tu pode até convencer localmente as pessoas que são ligadas aos partidos a votar em ti, mas os partidos têm compromissos. Por exemplo, o progressista que está no governo tem compromisso com o Afonso Ram, com o Joel de Igrejinha, com os deputados. Né? O PMDB tem compromisso com o Alceu Moreira, com o Juvir Costela, com o Búrigo. O PT tem um compromisso com a Denise Pessoa, que é deputada federal, ajudou muito a cidade, com a Mônica de Taquara, que é uma excelente candidata estadual, com outros candidatos. Então, os partidos não vão ungir uma candidatura única. Né? Então, tu conseguiria fazer isso de alguém como, usei o exemplo do Nestor e do Pedro Bala, que foram prefeitos 4 mandatos, né? Construíram uma história, uma trajetória, têm um conhecimento regional, são de um partido muito bem estruturado. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala-se muito nos bastidores da política, vou fazer uma dobradinha, o deputado federal e o deputado estadual. Como é que funciona essa dobradinha e se você tem uma dobradinha com algum pré-candidato a deputado federal? Não, na verdade, Kaique, uma campanha exige recurso e infraestrutura. Tá? Então, assim, eu fiz 3 campanhas para vereador, assim, ó, a primeira eu fiz de bicicleta, né? As outras eu também usei bicicleta, mas eu tinha assim, eu nunca paguei uma pessoa para entregar material para mim, né? Nas 3 campanhas, eu sempre fiz eu e mais algum outro amigo me ajudando. Né? Em 2016 também tive ajuda de amigos. Obviamente que agora, até pela geografia, né, eu quero também atingir... Eu nunca consegui atingir toda a cidade. Eu focava na Piratini, nas minhas redes de apoio. Né? Agora, para deputado, eu quero atingir toda a cidade. Então, nós vamos ter uma campanha física que vai fazer com que esse material chegue, pequenos encontros, né, dois eventos maiores, né, o que a gente está estruturando, e existe uma disputa no mundo digital, que nós vamos focar muito também nessa disputa do mundo digital. E essa infraestrutura, geralmente, como é que as coisas acontecem? O grosso do recurso do fundo eleitoral, ele vai para os deputados federais, geralmente os eleitos, os com maior probabilidade de eleição. Então, os partidos apostam muito no deputado federal. Por que os partidos apostam no deputado federal? Porque o deputado federal, quanto mais deputado federal tu tem no Congresso, mais recurso tu tem do fundo eleitoral. Então, a lógica é essa. Né? Então, todos os partidos de esquerda, direita, de centro, extrema direita, extrema esquerda, apostam e investem todos os seus recursos praticamente nas candidaturas a deputado federal e as com mais possibilidade de voto. Por quê? Porque se tu tem 80 deputados lá no Congresso do teu partido, tu vai receber X valor do fundo eleitoral. Se tu tem 10, tu vai receber X valor. Então, para os partidos... Obviamente que é importante formar bancada estadual, né, ser governo, mas o foco deles é muito ligado ao federal. Então, geralmente, os deputados estaduais, eles
eles fazem dobradas, porque o recurso via fundo partidário para essas campanhas vem via a candidatura do deputado federal, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei quanto vai vir de recurso para mim do partido para a candidatura, ainda não sei. Não foi decidido. O partido não me disse, tu terás X valor para fazer campanha, tu terás X valor para fazer campanha. E, obviamente, eu não vou fazer uma campanha com muito recurso, né? Eu vou ter um recurso que virá desse trabalho. Então, Tem que dividir para todo mundo. Nós temos hoje, assim, e nós temos pessoas aqui em Gramado apoiando o Darley, né? Que fez um excelente trabalho enquanto secretário de esporte, ajudou muito, né? Se alguém quer saber do trabalho do Darley, pergunta para o Lucas Roldo. O Lucas Roldo, que é um excelente secretário de esporte aqui em Gramado, que tem feito um belo trabalho, que é uma promessa da política aqui em Gramado, né? Que a gente vai ter ainda a alegria de ver esse cara prefeito, né? Um guri muito bom, muito trabalhador, trabalha certinho, é um jeitinho dele ali, né? Meio quietinho na dele, mas olha o que ele está fazendo. Tem um trabalho com o gramadense, trabalho como secretário, né? Gosto muito do trabalho dele, admiro muito. E ele criou uma relação muito forte com o Darley, porque o Darley ajudou muito a Secretaria de Esporte dele, né? Então, tem o Darley que tem uma relação com o Gramado, nós temos o deputado Redecker, com um trabalho muito bom também, muito consolidado na região, sempre foi o mais votado do PSDB, e foi um dos caras que me convidou e me trouxe para o PSD, o Celso Fiorese, né, também está junto com ele e tem uma relação muito boa. O João Teixeira também tem uma relação muito forte. Uma boa parte do PSD hoje tem uma relação com o Darley, uma parte que veio lá do PSDB tem essa relação com o Redecker, e tem também um nome, né, que é das minhas relações, a qual eu conheci, que nós também estamos construindo um trabalho junto, que é o ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, né, que foi 2 vezes prefeito, foi deputado estadual, enquanto que o Darley foi o secretário de esporte, ele foi o deputado federal durante quase 3 anos, alguém também íntegro, com um trabalho muito bom, também é um deputado que vai ter uma entrada aqui, vai ter um trabalho aqui, né? Então, nós vamos estar construindo, o partido vai estar ajudando basicamente esses 3 candidatos a deputado federal, e nós estamos construindo então também com o Luciano Azevedo esse trabalho, né, de partido, né, de estruturação do PSD em Gramado, porque nós também estamos nesta candidatura trabalhando o PSD na cidade. Ela também, obviamente, tem um interesse político, nós estamos trabalhando para se eleger, mas nós também estamos pensando na formação, na estruturação de um partido forte, um partido... Para 2021. Isso, para poder construir a cidade junto com os demais. Professor Daniel, quero te agradecer demais por ter vindo aqui e obrigado aí por expor um pouco das tuas propostas, dos motivos que te levaram a ser pré-candidato a deputado estadual, e te deixar à vontade aí para dar o seu recado final. Olha, Kaique, agradecer a entrevista, né? E eu tenho esse perfil, né? Eu gosto de ser sincero, né? Acho que também é um momento que a gente tem mais tempo para falar. Hoje na comunicação é tudo muito rápido, é tudo 15 segundos, as pessoas já vão mudando, mas esse tipo de entrevista, né? Por exemplo, ontem eu li a do Xande, né? Gostei, meu amigo, torço pelo Xande também, né? Eu olho, eu gosto de olhar e é uma oportunidade para as pessoas conhecer um pouco mais da pessoa, das ideias, né? E dizer também para as pessoas que a eleição, a política está muito desgastada, mas a eleição é um momento importante, né? As decisões que são tomadas agora lá na urna, elas vão impactar a nossa vida, que as pessoas possam, né, tirar um tempo também para poder fazer a escolha, medir, né, quem tem a capacidade de estar numa Assembleia, numa Câmara Federal, Estadual, né? E dizer que eu vou continuar trabalhando, né, por Gramado, pela cidade, dizer que eu gosto do que faço, né, eu gosto muito de estar na sala de aula, Kaique, como professor, é uma paixão que eu tenho, e eu gosto muito de política, né, então eu tô com saudade de estar numa tribuna, eu sempre gostei dessa atmosfera, né. Teve uma questão, uma conversa também de ir para o governo, porque eu nunca descartei, porque eu gosto de estar perto do público, da cidade, né, das pessoas, né? E eu entendo que eu tenho muita lenha para queimar e muito para contribuir pela minha cidade, pela minha região. Muito bem, então eu conversei com o professor Daniel, pré-candidato a deputado estadual por Gramado, pelo PSD.
O próximo entrevistado vai ser o pré-candidato a deputado estadual por Canela, o ex-prefeito Constantino Orsolim, de acordo com o sorteio feito aqui pela nossa equipe. Então fica ligado aqui nos nossos canais para não perder nenhuma entrevista com os pré-candidatos daqui da região. Até a próxima.